Você conhece 15 nós e suas aplicações? Não? Então esse vídeo é para você. Sempre alerta. Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou o Chefe Du. Participo da tropa Pantera, no grupo escoteiro Araguaçu, região de São Paulo. Essa série de vídeos tem como objetivo passar para vocês como executar 15 nós que são essenciais em atividades escoteiras. Eles também são úteis, não somente em atividade escoteira, mas também em casa, na escola. Este é o quarto vídeo da série de 15 nós. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, não tem problema. Coloquei o link de todos os vídeos anteriores aqui na descrição. Clica e dá uma olhadinha. Vamos aos nós. A volta do fiel é utilizada como base de amarras, tradicionalmente de amarras quadradas, tá? Também é conhecido como um nó de marinheiro ou nó de speck, né? Ou nó de porco, né? No interior, né? As pessoas conhecem ele como um nó de porco. Nó de speck porque ele é utilizado amarrar a cordinha da barraca no speck, fazer-se a volta do fiel para amarrar no speck. Ele fica mais seguro se no final, na ponta que sobra, né, faça um corte ali. Ele é de uso geral, é utilizado também em escalada, camping e náutica. Existem duas maneiras de você executá-lo, duas principais formas de executar. A primeira é quando você tem um ponto de ancoragem aberto, né? Por exemplo, aqui neste bastão, ele é aberto, eu consigo acessar de uma forma fácil aqui, por exemplo, né? Essa primeira forma é feita da seguinte maneira: você pega a corda e faça uma volta, assim, ó. Torça a corda e faça uma voltinha assim, dessa forma. Perceba que da onde vem a corda está por cima e para onde vai a corda está por baixo. Faça uma outra volta igual. Você pode torcer um pouquinho a corda assim, ó, e faz essa volta. Olha, da onde está vindo a corda está por cima, igual semelhante aqui, e para onde vai a corda está por baixo. Agora, ficou duas orelhinhas. Até o pessoal chama assim, que é a técnica da orelhinha do Mickey, né? Que fica aparecendo a orelhinha do Mickey. Agora, a da direita você põe por cima da esquerda. Perceba? Ó, você põe por cima. Não, por baixo não funciona, tem que ser por cima. Formou esse laço aqui. Aí você pega o seu ponto de ancoragem, passa e puxa para arrematar. Pronto. Está feito a volta do fiel. A volta do fiel, quanto mais você puxa, mais firme ele fica, tá? Agora, por segurança, você pode dar um corte no seu ponto de ancoragem, dessa forma, assim. Faça um corte no ponto de ancoragem, ele vai ter uma resistência a mais, uma segurança a mais. Ou você pode fazer um corte para arrematar na própria corda aqui, ó, na corda, que você vai continuar fazendo a sua amarração. Você faz um corte aqui. Ela também fica mais firme, tá? Faça um corte aqui, assim. Repetindo, fazendo a orelhinha do Mickey. Olha lá. Torci a corda, né? Por cima e por baixo. Torci novamente ela, olha só. Criei duas voltas, né? Ficou aí, ó, as duas orelhinhas do Mickey. Passei a da direita por cima e a da esquerda por debaixo. Peguei o meu ponto de ancoragem e puxei. Pronto, tá feito a volta do fiel. Fica firme, tá? E como eu disse antes, essa ponta aqui que sobra, esse chicote, você pode fazer um corte aqui, por exemplo, para tornar ele um pouco mais seguro. Aqui ficou um pouco curto, mas não tem problema, lá, você ficou mais seguro. E quando eu tenho um ponto de ancoragem onde não funciona fazer a orelhinha do Mickey, se eu fizer a orelhinha do Mickey aqui, eu não tenho como colocar ela aqui. Bom, para isso existe a outra forma, que é passando a corda pelo objeto. Alguns conhecem como fazer o X, né? Ó, você passa aqui a corda, por exemplo, passa ela novamente, formando um X. Perceba que formou aqui um X, né? Você passa de novo a corda por debaixo e a ponta da corda você vai colocar cruzando o meio desse X por baixo, entre a corda e o seu ponto de ancoragem, olha só. Passa aqui, ó, olha lá só. Pronto. E puxa. Mais uma vez, olha lá. Passa a corda, passa ela novamente por cima, passando uma sobre a outra. Tem que fazer esse X, tá? E a ponta aqui, o chicote da corda, você vem bem no meio do X, por baixo das duas cordas, né? Das duas passagens de cordas e por cima do seu ponto de ancoragem e puxa. Pronto. Olha lá só.
Tá feito. Você pode aqui fazer o corte, como eu disse antes, faça um corte aqui, ela fica mais seguro, tá? Se eu não quiser fazer o corte, não tem problema, você pode deixar aqui, tá? Se a corda não for uma corda lisa, se o ponto de ancoragem não for muito liso, ela não vai correr, tá? Ela fica bem firme. Tem uma outra forma também sem o X, né? Sem visualizar o X. Você passa a corda, olha só, passa ela por cima da corda e por cima do seu ponto de ancoragem, dessa forma. Veja que se criou aqui, ó, uma janelinha aqui assim. Então passa a corda por debaixo e entra com a ponta nessa janelinha que se criou, olha só. Aqui. Opa. E é só puxar, olha. Mais uma vez, para ficar bem memorizado, olha só. Passa a corda aqui, né, por cima. Passa ela por cima da corda e por cima do seu ponto de ancoragem, tá? Venha por baixo, olha, formou uma janelinha aqui. Venha com a ponta, com o chicote da corda e põe aqui por dentro. Puxe, pronto. Está feito. É um nó de fácil execução e também de desamarrar. Ele é utilizado para amarrar um chicote a um mastro, árvore ou uma barra, por exemplo, ficando mais apertado à medida que você puxa. Quanto mais você puxa, mais apertado ele fica. Ele tradicionalmente é utilizado como base da amarra diagonal. Ele é de uso geral e também em camping. Vamos aprender. Passe a corda sobre o seu ponto de ancoragem, olha só. Faça uma volta com o chicote que você está trabalhando, passe pela corda, por debaixo e volta. Tá vendo? Você passou por debaixo e voltou, né? Olha, fez uma volta e voltou aqui. Ó. Agora, sobre o mesmo chicote, ó, pegue a ponta do chicote sobre a corda de onde é formado o chicote, você passa aqui e dê duas, ó, fiz uma ou três voltas, de 2 a 3 voltas. Olha lá, mais uma vez. Pronto, olha, eu dei 3 voltas aqui. Vou dar mais, ó, tá vendo? Dei uma, duas, terceira. Olha lá. Ficando a corda torcida sobre ela mesma. Ela veio, passou por debaixo e depois eu torci sobre ela mesma. E é puxar, olha lá. Pronto. Tá feito o nó. Ó, é um nó extremamente seguro. Para ancorar uma corda, para iniciar a amarra com uma amarra diagonal, ou até mesmo para ancorar uma corda num galho, numa árvore, para amarrar num toldo, por exemplo. Mais uma vez para memorizar. Vamos lá. Passe sobre o seu ponto de ancoragem, faça uma volta por debaixo, depois dê de duas, uma, duas, três. De 2 a 3 voltas, depende um pouco da espessura da corda. As cordas mais finas dá para dar mais voltas, cordas mais grossas a gente não consegue dar tantas voltas assim. Olha só. Pronto, tá feito. A marra quadrada ela é utilizada para unir traves, e quando eu falo traves, entenda-se, pode ser galho de árvore, pode ser bambu, pode ser vigas de madeira, enfim, uns pontaletes, né? Unindo essas duas traves, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, aquele ângulo reto. É uma marra básica para a construção de qualquer tipo de abrigo ou pioneirias em campo. É de uso geral e também camping. A marra quadrada começa com a volta do fiel. Vamos lá. Faço a volta do fiel. Muito bem. Fiz a volta do fiel. Muito bem. Eu não vou ensinar a volta do fiel aqui, porque eu já ensinei em vídeos anteriores. Então, se você ainda não viu e não sabe como fazer, assista os outros vídeos. Vamos lá. Fiz a volta do fiel, vou posicionar aqui. E para começar a marra quadrada, você precisa trançar a corda. Veja bem, ó, tô passando. Começou o primeiro ponto. Se eu fiz ela na barra que está inferior, eu passo por cima da barra que está perpendicular a ela, a barra superior. Passei por cima. E logo em seguida eu passo por baixo, fazendo um zigue-zague aqui entre as barras. Ó. Ela começou aqui sim, passou por cima, agora passou por baixo, faço a volta e passo por cima novamente. Olha só. Entenderam? Olha lá, e volta no começo, e faz tudo de novo. Olha lá, voltei aqui, passei por debaixo novamente. Olha lá. Então comecei aqui, passei por cima, fiz a volta por baixo, subi, passei por cima e passei por baixo agora. Ok? Faça isso pelo menos de 2 a 3 vezes, ó. O mesmo sentido, ó. Passa aqui,
por baixo, agora por cima novamente, e agora por baixo. Ok? Puxa a corda para ficar bem firme. Ok. Perceba que essas linhas aqui, ó, o alinhamento dessas cordas, elas ficaram paralelas, ficaram retas. Se diz que é amarra quadrada porque ela forma um quadrado aqui, ó, tá? Entre o formato das linhas, ó, que é um quadrado perfeito. Para finalizar, você tem que fazer o que nós chamamos de enforcamento. Ou seja, passar aqui entre as duas madeiras, no meio aqui, entre os dois bastões, a corda de tal forma que ela aperte mais essas cordas aqui. Dessa forma, ó. Fechei e faço aqui, ó. Passo em volta. Aqui, tá vendo? Quando você fizer uma volta, você puxa a corda para ficar bem firme, ok? Olha lá, vou fazer mais uma vez. Puxa a corda para ela ficar bem firme. Para finalizar, a gente finaliza com a volta do fiel. Olha só. Pronto. Finalizamos com a volta do fiel. Perceba aqui, ó, ficou bem firme. Ele não solta, uma amarra bem executada, dificilmente solta. Mais uma vez. Volta do fiel. Olha só. Passa por aqui. Muito bem. E zerou. Por cima, olha só. Por baixo. Por cima aqui agora. E por baixo. Completou uma volta. Vamos dar mais uma volta. Por cima. Por baixo. Por cima novamente. E por baixo. Ah, um detalhe aqui. Algumas pessoas preferem passar a corda para o lado de dentro. Isso dá um pouquinho, quando o material, né, um bambu ou um próprio bastão é muito liso, às vezes as pessoas têm o hábito de passar para o lado de dentro, sempre passando pelo lado de dentro. Não está certo nem errado. Quando você passa para o lado de dentro, a corda trançando assim, ela fica um pouquinho mais justa. Mas não tem problema não se você fizer assim por fora, tá? Então você puxa, olha só. Muito bem. Finalizou a segunda volta. Outra coisa, eu dei duas voltas para a gente poder exemplificar. Mas dependendo do diâmetro da corda e do tamanho do material que você está utilizando para poder fazer a amarra, um bambu, o diâmetro do bambu, por exemplo, ou de um pontalete, é que vai definir a quantidade de voltas que você precisa dar. Né? E também para que você vai utilizar isso. Se você vai colocar muito peso, você vai ter que colocar mais voltas de corda. Se você for apenas uma amarração simples, segurar alguma coisa leve, você não precisa utilizar tanta corda assim. Tá? Vamos lá, finalizando, vamos fazer a volta aqui, o enforcamento, enforcou, puxou, puxou e vamos lá fazer a volta do fiel para finalizar. Segura aqui para não escapar. E puxa aqui. Deixa bem juntinho. Muito bem. Tá firme. A amarra diagonal ela é utilizada para unir duas traves que estejam em um ângulo maior ou menor que 90 graus. Ela é muito utilizada também, com a amarra quadrada, na construção de pioneirias e abrigos de campo. Ela é de uso geral, também em camping. A amarra diagonal serve para unir pontaletes, bambus ou esses bastões que nós estamos utilizando como exemplo, quando eles estão em um ângulo maior ou menor que 90 graus, como no exemplo aqui. Tá? Para iniciar a amarra diagonal, nós começamos com a volta do Ribeira. Não vou ensinar a volta do Ribeira aqui, porque já foi ensinado em vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá na nossa playlist e veja o vídeo ensinando a volta do Ribeira. Vamos lá. Começamos aqui então fazendo a volta do Ribeira. Olha só. Fazemos aqui. Muito bem. 2 a 3 voltas. Fiz a volta do Ribeira. E aí, no mesmo sentido que está o nó da volta do Ribeira, dê de 2 a 3 voltas, tá?
fazendo o mesmo sentido, né, acompanhando o sentido do nó da volta do Ribeira, você dê 2, 3 voltas. Então, o nó do Ribeira já consideramos que foi uma volta. Ó, dei 2, agora a segunda e a terceira. Muito bem. Agora, o que nós fazemos? Perceba que aqui nós temos um X, aqui mais ou menos, não é? E nós cruzamos esse X ao meio. Vamos fazer um outro X agora, cruzando nesse outro sentido aqui, né? Formando um outro X com a corda. Olha só, passei por baixo e venho aqui e passo agora nesse sentido. Olha só. Perceba que aqui formou um X. Ó. Aqui está um sentido da corda, aqui está o outro sentido, aqui está o outro sentido da corda. Então, vamos lá, de 2 a 3 voltas. Como eu disse no vídeo da amarra quadrada, o número de voltas que você vai dar, né, é em função do peso, da carga que você vai pôr sobre essa estrutura, é em função do diâmetro do material que você está usando para amarrar, é em função do diâmetro da corda também. Então, tudo isso você tem que ser levado em consideração. Agora, aqui nós vamos fazer apenas mais essas 2 voltas, porque é apenas para fins didáticos, né? Mas dependendo do que você vai usar, você vai dar mais ou menos voltas de corda, ok? Para finalizar, você faz aquele enforcamento, semelhante a amarra quadrada. Olha só, faz a volta por aqui, puxa, enforca. Faz outra volta, puxa, enforca. Para finalizar a amarra diagonal, nós finalizamos com a volta do fiel. Olha só, fazemos a volta do fiel aqui, que também não vou ensinar, já está ensinado naquele outro vídeo. Você vai lá, dá uma olhadinha e aprende, caso você não lembre, tá ok? Finalizou com a volta do fiel. A amarra fica extremamente firme. Mais uma vez, vamos lá. Começamos com a volta do Ribeira. Ó, perceba que eu já comecei num sentido diferente. Não tem problema, você pode começar em sentido por cima, por baixo, não faz diferença. Comecei em sentido diferente, só para mostrar que realmente dá para fazer começando de qualquer lado. Olha só. Vamos alinhar aqui, ficou bonitinho. 1 e 2 voltas. Ok? Aí aqui a gente trança no outro sentido. Olha lá, cruza formando... Aqui a gente cruza formando o X na corda, né? De novo, cruzou. Agora aqui a gente enforca. Ó. Mais uma vez. Enforcou. Enforcou. Aqui, para finalizar, eu poderia, por exemplo, se eu tivesse deixado esse chicote um pouco maior, eu poderia finalizar aqui, por exemplo, fazendo um nó direito, tá? Eu poderia aqui, por exemplo, finalizar aqui fazendo um nó direito. Não vou fazer o nó direito aqui, porque o chicote aqui ficou um pouquinho curto, mas não tem problema. Se eu deixasse um pouquinho maior aqui, eu poderia finalizar com o nó direito. Mas no caso, vamos finalizar aqui com a volta do fiel. Ok? Olha só. Não tem problema. Bem firme. O nó ficou extremamente firme. A amarra tripé, ela é usada geralmente na construção de tripés, para segurar, por exemplo, um lampião, para fazer um depósito de água, fazer uma lixeira, por exemplo, e diversas outras construções. Basta ter criatividade. É de uso geral e camping. A amarra tripé, como o nome já diz, ela serve para você criar um tripé, né? Criar um suporte de 3 pontos de apoio. Para isso você vai precisar de 3 bastões, 3 bambus, 3 pontaletes. É o material que você tiver disponível. No exemplo aqui, vamos utilizar esses 3 bastões. Para iniciar, né, a amarra tripé começa com a volta do fiel. Mas antes, é bom observar alguns detalhes. Quando você estiver montando um campo, por exemplo, você pode ter bambus de tamanhos diferentes, né? Vamos imaginar que aqui é a parte de cima e aqui a parte de baixo. Vamos imaginar que esses bambus são uns maiores que os outros. Então eu tenho aqui um bambu maior, outro um pouco menor e tal. Não tem problema. Você deve alinhar os bambus pela base dele, pela parte onde vai tocar o chão, onde vai ser apoiado no chão.
Então você vai alinhar essa parte aqui, deixar o mais alinhado possível. Na parte superior, onde você vai executar a amarra, se aqui tiver tamanhos diferentes, não tem problema nenhum, tá? Importa somente que você execute a amarra na parte superior, o mais próximo possível do topo, né, da ponta do bambu, mas não e que ela fique alinhada entre os 3 bambus, fique na mesma posição entre os 3. E que a base também fique alinhada na mesma altura, senão o seu tripé vai ficar meio manco. Então vamos lá, vamos começar pela volta do fiel. Vamos lá. Vou começar aqui com a orelhinha do Mickey. Quem sabe como é que faz aqui a volta do fiel com a orelhinha do Mickey, né? Vocês já viram em uns vídeos anteriores. Eu consigo fazer isso porque eu tenho acesso aqui, não está no meio da madeira ou presa de alguma forma. Então eu posso fazer a orelhinha do Mickey. Ah, chefe, eu não sei fazer aqui a orelhinha do Mickey. Volta lá no vídeo, lá atrás, que eu já ensinei como é que faz no vídeo anterior. Procura no canal que tem lá na descrição, ensinando como faz a volta do fiel. Vamos lá. Então eu comecei com a volta do fiel. Perceba que a corda está passando pela parte de cima desse primeiro bastão. Então no próximo bastão eu vou passar por baixo, né? Eu vou fazendo um zigue-zague entre os bastões, né? Tipo uma ondinha, por cima, por baixo, de 2 a 3 vezes, como nas outras amarras, diagonal e quadrada. Vai depender quantas voltas eu vou dar da minha utilização. Se eu vou colocar pouco peso, muito peso, se o diâmetro dos bastões é grande, é pesado, o diâmetro da corda, tudo isso influencia na quantidade de voltas. Tá? Isso você aprende no dia a dia, executando várias vezes essa amarra. Então, comecei aqui por cima, faço a volta, passo por trás. Olha só. Depois, o próximo, eu passei por trás, agora esse aqui eu passo por cima, ok? Olha só, passei por cima. Aí eu vou fazendo um zigue-zague. Agora eu passo por trás, olha só. Passei por trás. Vamos ficar atentos a isso aqui. Passei por trás, né? Ele veio de baixo por cima, agora eu passo pela frente. Ok, não tem problema. Ok. Agora eu passei por cima e por trás. Agora eu vou novamente, agora venho por cima e por trás. E vai fazendo essa ondinha, esse zigue-zague aqui, ó lá. Vai fazendo esse zigue-zague, por cima, por baixo. Cima e por baixo. Olha. Faço a volta e volto lá de novo. Passou por baixo, agora por cima. Né? Então vou fazendo essa ondinha entre os bastões. Finalizei aqui a quantidade de voltas necessária, de 2 a 3 voltas. Eu vou fazer 2 voltas aqui para fins didáticos, tá? Então fiz 2 voltas aqui, tá? Vou olhar aqui se está certinho do outro lado, tá bonitinho, tá bem alinhado. Ok, viro para o outro lado aqui. Agora eu vou enforcar, né? Fazer aquele enforcamento, que é entre os bastões. Então eu também dou de 2 a 3 voltas, olha só. Então aqui, ó, eu vou passar aqui por detrás, né? Passo aqui o chicote da corda, olha lá. Então eu dou uma volta, já passei mais uma, puxa para ficar bem firme, 2 voltas. Aí eu passo por detrás aqui, ó, porque ela veio no sentido, né? No sentido que a corda está vindo, vim para o próximo. Faço a mesma coisa. Passo uma vez aqui e passo mais outra vez. Olha só. Ok? Então eu dei 2 voltas aqui, vim para o próximo e dei mais 2 voltas aqui. Agora, eu finalizo com o quê? Com a volta do fiel. Ó, faço novamente aqui a orelhinha do Mickey, ponho aqui e puxo. Finalizo com a volta do fiel, tá? Olha, finalizei com a volta do fiel, ficou pronto o meu tripé. Olha só. Agora é só colocar esse tripé em pé. Pronto. Está feito. Aqui, ó. Vai ficar bem. O meu tripé. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Começo com volta do fiel. Olha só. Ok. Volta do fiel. Aí alinho eles bonitinho. Passo por trás. Por cima. Alinho eles o máximo possível. Por cima.
por trás novamente. Mais uma volta por cima e por trás. Olha lá. Perceba. Passei por cima aqui, agora faço a volta. E passo por baixo. Agora por cima. E volto. Pronto, completei 2 voltas. Agora eu vou enforcar, né? Passo por aqui e por trás. Completei uma volta, dou mais uma volta e puxo bem para deixar firme. Enforquei a primeira, passo por trás e volto aqui. Muito bem, e faço o enforcamento aqui da mesma forma. Olha lá, puxei uma vez, mais uma volta. Ok, muito bem, finalizei aqui. E para finalizar, a volta do fiel. Tá? Finalizado com a volta do fiel, né? Se você quiser arrematar esse nó enrolando ele aqui, fazendo mais uma vez a volta fiel, pode fazer, não tem problema. E nosso tripé aqui montado. É claro que você pode incrementar essa estrutura, fazer mais amarrações aqui. Bom, use a sua imaginação, tá? Mas basicamente essa é a amarra tripé. Existem muitos outros nós. Nó de tensão, balso pelo seio, pescador duplo, amarra quadrada japonesa, catal, azelha, muitos outros. Tem curiosidade em aprender mais nós? Deixe seu comentário pedindo, olha, eu gostaria de aprender, de conhecer mais tipos de nós. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe, manda pro pai, pra mãe, pra avó, pro vizinho, pro amigo da escola. Se inscreva, ative as notificações, né, aquele sininho que tem para você receber sempre um aviso quando a tropa postar um vídeo novo. Comente se gostou, se não gostou, qual nó você teve mais dificuldade, treine e mostra pra gente. Tira foto, filme, compartilhe em suas redes sociais. E não esqueça de colocar as hashtags que estão aqui na descrição abaixo. Se você que assistiu esse vídeo aqui não é escoteiro ainda, te convido a visitar um grupo escoteiro mais perto da sua casa. Vou colocar um link na descrição, onde você pode obter, por exemplo, informações onde tem um grupo próximo da sua casa, tá bom? Por enquanto, é só isso. Sempre alerta.